pessoas têm me perguntado quais equipamentos e materiais eu recomendo para quem está começando a montar o seu escritório para poder trabalhar como desenhista. Bom, eu vou tomar como base que o cara não tenha nada, mas nada no sentido dos materiais e equipamentos. Hoje em dia, muitos desenhistas, designers e pessoas que trabalham com arte em geral não alugam mais imóveis só para montar o seu escritório. A maioria trabalha em casa mesmo e fazem o que chamam de home office, aproveitando algum cantinho da casa para montar todo o seu escritório com equipamento. E ao invés de ter um custo fixo para pagar um aluguel de um imóvel para usar de escritório, ele pega esse dinheiro e investe em melhores equipamentos para fazer melhores serviços. Então eu vou tomar como base alguém que tem pelo menos uma casa para poder usar de escritório e que tenha luz, água e coisas básicas para sobrevivência. Quais são os primeiros materiais e equipamentos que eu recomendo então? Antes de mais nada, lápis e lapiseiras que você use para fazer os seus desenhos. Um kit básico de canetas, uma grossa, uma média e uma fina, para você conseguir fazer pelo menos o mínimo, o suficiente em trabalho de arte final. Lapiseiras, canetas, mas quais são as mais recomendadas? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, confere aí no canal. Papel que você comprar, eu recomendo que você compre pelo menos um bloco desses assim, 90 gramas. Presta atenção que a maioria é 75. Não é um papel que vai resolver todos os seus problemas, mas ele pelo menos vai gerar mais resultados e você vai desenhar melhor nele do que um 75. Só por favor não compre aqueles papéis infantis, escolares ou coisa do tipo. Eles só vão servir mais para rascunho. E se você quiser trabalhar com uma boa arte final, compre os blocos de desenho especiais para quadrinhos da editora Cras. Um abajur para você usar na sua mesa onde você trabalhar. Usa com luz fluorescente branca, tá legal? E uma prancheta. Mesmo que você tenha uma mesa plana e que você goste, compra uma prancheta e desenhe em cima dela. Porque muitas mesas às vezes tem textura no material dela ou pequenas coisas na superfície que podem interferir na hora que você estiver fazendo o seu trabalho. Sem contar que dependendo do material que você estiver usando, ele pode passar para a superfície da mesa e danificar. Esses materiais básicos, eles não vão sair muito caro para você. Dá para você comprar tudo com no máximo 100 ou 150 reais. Bom, eu falei que a maioria das pessoas hoje não usam escritórios para fazer seus contatos, porque hoje a maioria faz esses contatos pela internet. Então você vai precisar de um computador. Pega um PC mesmo, com uma configuração média, não precisa pegar um top de linha não. Eu não vou sugerir um Mac, porque o Mac é muito caro, mas se você tiver como comprar um, ou tiver como alguém trazer um para você de fora e pagar mais barato, claro que eu recomendo mais. Pega um PC médio, que dá conta do recado. Se você pedir para alguém montar para você, o cara vai saber mais ou menos quais configurações razoáveis você pode ter para desenhar. Hoje em dia a maioria das configurações aguenta um software de arte digital. Pega uma internet mais ou menos razoável e com isso acho que já dá para você começar. Se sobrar um dinheiro e você tiver como investir um pouco mais, eu recomendo que você escolha entre uma das duas opções. Ou você compra uma impressora com scanner, ou você compra uma tablet ou mesa digitalizadora, como estão chamando hoje em dia. Scanners, a maioria vai atender a sua demanda e necessidade, pois você vai escanear imagens com no máximo 600 dpi, não mais que isso. Hoje em dia eu acho que quase todos os scanners atendem a isso e até mais. Pode pegar uma multifuncional mesmo, que dá na mesma, tá? Também não precisa ser um baita scanner A3 ferradão, pode ser um A4 mesmo. Ah, mas e se eu quiser escanear um papel em A3, o que eu faço? Escaneio duas partes. E aí no computador você monta a imagem como uma só. Ou uma dessa mesa aqui. A minha é bem velha, tá? Então você vai ter modelos muito melhores hoje em dia no mercado. Eu recomendo da marca Wacom, da série da Bambu, porque são as mais baratas e dão muito bem conta do recado. Hoje em dia existem algumas mesas dessa que funcionam pelo toque da caneta e pelo toque do dedo. Eu experimentei rapidamente uma pro toque no dedo.
Eu particularmente prefiro as que funcionam só com o toque da caneta. Porque aconteceu de eu encostar o dedo sem querer na parte aqui para pintar mais em cima e ele meio que ficou girando a imagem, computando como se eu estivesse encostando a mão aqui. Mas eu não sei, talvez seja só uma questão de prática. Sem contar que as que funcionam só pelo toque da caneta são um pouco mais baratas. Se você tiver como comprar os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Bom, então basicamente o que eu recomendo são materiais básicos de desenho, lapiseira, borracha, canetas, prancheta para você ter uma superfície razoável, um abajur para você ter uma luminosidade legal e não machucar a sua vista, papel, um computador PC, uma configuração média e se você tiver como já comprar, um scanner impressora e uma tablet ou mesa digitalizadora. É isso. Ah, Thiago, mas só isso? Só com isso daí já dá pra mim trabalhar como um profissional, começar a minha carreira trabalhando, oferecendo serviços? Mas e um kit de marcadores Copic que eu poderia usar para fazer grandes pinturas como um profissional? Ou uma caixa de lápis de cor com 36 cores para mim poder fazer baitas pinturas utilizando isso daqui? Todo profissional precisa de uma, não? Ou lápis especiais com tons metálicos, com purpurina e brilho para dar um diferencial do que você vê por aí? E pontas de bicos de pena para mim fazer arte final igual grandes desenhistas e ilustradores fazem por aí? Kits de aquarela para mim fazer pinturas como grandes mestres ou coisas do tipo. Um estojo de giz pastel seco para mim fazer pinturas mais soltas e rabiscadas. Eu também não posso acabar precisando de goivas para mim fazer gravuras em madeira, vinóleo ou qualquer outro tipo de coisa. E um kit de compassos profissionais com meio de arquitetos ou coisas assim para mim fazer circunferências perfeitas e parar de ficar usando copo para fazer círculos. Ou uma guilhotina! E você precisa de uma guilhotina para cortar as coisas? Todo profissional precisa ter uma guilhotina, né? Ou um chaveiro com forma de pão com mortadela. O que você está fazendo aqui? Esses outros tipos de materiais, eles são bacanas e certamente se você for um ilustrador, você pode acabar precisando deles mais cedo ou mais tarde. Mas só o computador e esses pequenos materiais que eu falei já vai demandar de você um investimento inicial entre R$ 1.500 a R$ 2.000, mais ou menos. A maior parte dos materiais de desenho para uso profissionais não são muito baratos. Então você não precisa começar comprando tudo que é coisa logo de cara para você prestar os seus serviços. Essas 7 coisas que eu falei são mais do que suficiente para você começar a trabalhar e montar o seu escritório. Eu tenho todas essas coisas aqui porque eu já faço isso há muitos anos. Então em algumas ocasiões eu acabei precisando comprar. Estão comigo aqui até hoje porque são materiais duráveis. Mas sendo muito sincero com vocês, muitos deles eu usei pouquíssimas vezes ou só em algumas ocasiões específicas. O que eu mais uso, que mais vocês vão precisar, são as 7 coisas que eu falei. Então talvez vocês nem precisem comprar algumas dessas outras coisas ou mais que você vê por aí. Mas claro, se você começar a se dar bem com o seu trabalho e começar a ter uma renda um pouco mais legal, esses materiais todos são muito divertidos de você usar. E se te interessar, vai atrás, experimenta. Toda e qualquer experiência vale a pena e vai te acrescentar. Bom, então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.